Bom dia, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E o título da nossa aula é Diferentes Olhares. O tema que iremos trabalhar é notícia e imagens. Coloca na tela, por favor. E a habilidade utilizar ao produzir diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais já estudados. Eu acho que essa é a habilidade mais curta que eu li do sétimo. Sempre é uma extensa, né? Déia, antes de passar para você, eu vou mandar um beijo especial aqui para a professora Edna Tassoni. Ela mandou um poema do aluno Jean, e aí depois eu envio ele para você, para a gente postar, que eu achei muito bonito. E ela é de uma escola PEI, da E. Maria Angélica Marcondes, em Pirajuí. Espero ter falado certo, tá, Pro? Beijos para você. E, Andréia, a aula é toda sua. Bom dia. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo. Bom dia, sétimo, bom dia, professores e alunos. A Dani está me levando para um mau caminho, porque agora eu também acabo mandando beijo, né? Mau caminho entre aspas, porque eu não mandava, então eu era aquela que não mandava nenhum beijo, agora eu estou mandando também. E aí, eu tenho uma aluninha que escreveu outro dia para mim, que ela falou que adorou o dia que eu falei que eu ia querer chegar em casa e o almoço estivesse pronto, né? E aí eu vou fazer mais uma dessa hoje, porque hoje é dia de aniversário de casamento, digamos assim, vai. Então, beijo, Presente. marido. Presente e almoço, né? Sim, beijo, marido, te amo. Outra pessoa, uma super amiga, Rosana Trabalho Nobre, fique bem, Rô, beijo. E Murilo Henrique, da cidade de Hortolândia. Então, em nome do Murilo Henrique, aí, por meio dele, na verdade, eu estou mandando um beijo para a cidade de Hortolândia, para os alunos, para os professores, ok? Que estão nos apoiando. É isso. Vamos lá. Objetivos da aula. Explorar o gênero textual notícia, ler e interpretar textos não verbais e reconhecer a possibilidade dos diferentes olhares na construção de sentido dos textos. Essa questão de diferentes olhares, eu acho que já faz com que vocês lembrem da nossa aula de poema e poesia, né, Dani? Sim. Que foi exatamente isso que a gente colocou, né? Que o fato de algo ser poesia para um pode não ser para o outro. Isso. Essa é a nossa aula de hoje também. Vai girar em torno disso. Então, lembrem da nossa aula de poema e poesia, ok? Conte para a gente também o que você achou da aula. No final, vocês terão aí um QR Code ou então um link para deixar a sua avaliação, ok? Vamos lá. Vamos para a primeira acolhida aí. Olha lá. Após uma leitura atenta da imagem abaixo, crie um título para ela. Então, ó, vai ficar a imagem para vocês e vocês vão criar um título. Vamos lá, eu vou dar para vocês 2 minutos, ok? No chat, vamos.
Dani, respostas? Temos vários. Então, é o seguinte, várias respostas, né? Vinícius, o abandono do companheiro. Henrique, o cachorro abandonado. A Protersila, o cachorro de rua sendo acolhido. Milene, cachorro abandonados e maltratados são adotados por mendigos. Alisson, não, Alane, Jesus, morando na rua. Felipe, a casinha do cachorro. Lucas, a esperança. Já foi para o sentido figurado, legal. Deixa eu ver. Pão Laime. Os abandonos de animais e poluição. Vários colocaram em relação a abandonos de animais, tá, Deia? Vários. Tá. A Isabela, nunca abandone seu animal. E vai por aí. Ok. A Maria Luiz colocou a vida é difícil de um morador de rua e seu único amigo, o cachorro. Ela colocou um comprido aqui. Meu amigo cachorro, a Júlia. Tá. Então vamos lá. Vocês perceberam que cada um teve um olhar diferente, né? Uns acharam que o cachorro está abandonado, outros acharam que na verdade ele está acolhido, né? Então são visões diferentes aí. E a gente, se vocês olharem bem, há um morador, sim, em condição de rua, deitado, e o cachorro está à frente, né? Aliás, que eu não falei da imagem, né? Sim, para quem é cego é importante agora, né? Isso, então vamos lá. Como se fosse aqueles carrinhos, né? Um carrinho cheio de entulhos, vamos dizer assim, coisas dentro. Vou chamar de entulhos porque eu não sei o que é, mas deve ser alguma coisa assim, referente à pessoa que está aí, né? Ou pode ser roupa, então, alguma coisa que ele guarde, como se fosse a casa dele mesmo. O cachorro, bem numa posição assim de quem está protegendo, né? De quem está atento. Inclusive, parece que ele está olhando bem para quem está filmando, ou, no caso, fotografando, né? Como quem diz, o que você está fazendo aqui? E a gente sempre encontra essa cena nas ruas de São Paulo, ou capital, ou de qualquer outro lugar, né? Alguém em condição de rua, um morador, né? E um cachorro acompanhando. E eu vou falar que outro dia eu saí daqui, fui embora e passei pela Paulista e tinha também. Achei super engraçado, assim, engraçado modo de falar, né? Mas era um morador de rua e ele estava dividindo uma marmita com mais 3 cachorros. E o engraçado Ou seja, é que ele... já tem tão pouco e mesmo assim divide, né? E o engraçado é que ele colocava um pouquinho para cada um, e aquele que ia tentar avançar, ele deixava de lado, porque ele queria que os 3 começassem a comer ao mesmo tempo, né? Para nenhum comer mais que o outro. Então, a gente vê tudo isso e, às vezes, a gente até se coloca numa situação, parece que muitas vezes a gente até é muito egoísta, né? Porque a gente fala, puxa, ele com aquele pouquinho, ele está dividindo com mais 3 cachorros. Às vezes a gente nem pensa nem numa pessoa, quanto mais num animal, não sei. Acho que passa isso pela cabeça da gente de vez em quando, a gente tem essa postura assim. Porque nós somos seres humanos e em algum momento a gente faz isso, né? Não por maldade, mas a gente faz às vezes sem querer, né? E aí muitos estão colocando aqui, né? Nunca abandone seu animal. Quem abandona o animal vai queimar na profundezas do inferno, o Guilherme colocou. Mas é isso mesmo. Eu tinha uma professora na faculdade que falava que quem não para um cachorro que está atravessando a rua, não para uma pessoa, né? Dá para fazer essa relação. Então, muitos dizem, né, que os bichos são melhores que os seres humanos, né? Vamos lá, olha só. Todos, então, deram uma resposta com base naquilo em que vocês acreditam, na experiência de vida. Por isso que os olhares são diferentes, né? Ainda bem que eles são diferentes, porque a gente consegue aprender com o outro, né? Vamos lá. Próximo slide. Olha lá, ampliando o olhar. Há muitas maneiras de receber e compartilhar informações. Ao nos depararmos com uma notícia, imagem ou obra de arte, uma infinidade de conhecimentos são acionados para que possamos perceber e analisar como as relações humanas ocorrem. Um olhar atento sobre o texto, sabendo verificar o que ele nos traz, de formas explícita e implícita, é fundamental nesse processo. Isso nos permite, por exemplo, comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando sua veracidade. Então, o que foi colocado agora, o que foi falado agora, acaba confirmando o que eu disse anteriormente, né? Depende do conhecimento de cada um,
depende das experiências, né? Depende da sua educação, depende do meio em que você vive, depende de tudo para você construir o sentido do texto. Por isso que o sentido não está no texto, tá? O sentido se dá, a construção do sentido é na relação texto-leitor, ok? Então, um é mais raso que o outro, mas não por uma questão de ignorância, de conhecimento que eu estou falando. Não, é uma questão assim, o que você tem de conhecimento a respeito daquilo? E quando você vai ler o texto e você percebe que faltam muitas coisas, o que você precisa fazer? Começa a buscar as relações que você pode fazer. De repente é vocabulário? Dicionário dá uma resolvida, mas não é pegar a primeira palavra. Não. Qual o significado que cabe ali? Falta, por exemplo, você vai ler um texto de história e ela está falando de outros acontecimentos referentes àquele. Então, busque os outros acontecimentos. Vai falar de lugares. Nossa, mas eu não sei onde fica isso. Que continente é? Vai buscar. E aí você vai conseguindo construir sentido para aquilo. Né? E ampliando o seu conhecimento, né? Isso, exatamente. Às vezes ele não se encaixa para aquela determinada situação, mas pode se encaixar para alguma futura. A gente falou isso até na aula do 6º ano, né? Que a gente, numa aula, a gente sempre deixa algumas perguntas que não são respondidas. E que cabe a eles procurar, aprofundar conhecimento. E o aluno atual e do futuro é o aluno pesquisador, né? Porque nós somos simplesmente mediadores disso, né? A nossa função é instigá-los, a nossa função é mediá-los nisso, dar uma direção, mas vocês precisam também começar a seguir sozinhos, até porque... O protagonismo, né, Andréia? Sim. O famoso protagonismo que falamos tanto. E autonomia. Sim. Né? Vamos lá. Nós vamos agora ler, então, uma notícia. Olha só. É do jornal Aconteceu Aqui, um jornal de Mogi das Cruzes. É do dia 14 de fevereiro de 2020. O título é Sob a ótica do olhar. Mostra Olhar São Paulo será inaugurada em fevereiro. Esse é o título. Aquela imagem que eu coloquei para vocês era, na verdade, a imagem que ilustra, na verdade, essa notícia, certo? Então, eu coloquei anteriormente só para ver o que vocês achariam. Vamos ver se confirmou o que vocês colocaram, né? Vamos lá. Notícia. A mostra Olhar São Paulo, que entrará em cartaz no final de fevereiro, no Espaço Cultural MBOIG. É isso que fala? Assim mesmo que fala, MBOIG? Eu não conheço esse espaço. Eu também não conheço esse espaço. Deve na ser, região, se não for, né? Tá, na região da Zona Leste de São Paulo, tem o objetivo de enfatizar, sob a ótica de diversos artistas, a capital paulista. Olha só, acabei de ler aquilo que a gente chama de LEAD. Vou até repetir, hein? A mostra Olhar São Paulo, que entrará em cartaz no final de fevereiro no Espaço Cultural MBOIG, na região da Zona Leste de São Paulo, tem o objetivo de enfatizar, sob a ótica de diversos artistas, a capital paulista. São fotos que retratam pessoas, lugares, movimento, a cidade esfuziante. Algumas criam interessantes ilusões de ótica, que nos permitem sonhar. Essa é a descrição de Joana Ferreira, curadora da mostra, doutora em audiovisual pela USP, uma apaixonada pela arte da fotografia. São Paulo, uma selva de pedra, aparece muitas vezes de forma crua, outras de forma romantizada, com todo o seu esplendor. Mas, para além da mostra, também serão realizados debates e fóruns para apresentação de técnicas inovadoras relacionadas à fotografia. Uma delas diz respeito a uma tecnologia ótica, capaz de fotografar objetos no vácuo em gravidade zero. Fotografia me encanta, a forma como ela pode nos tocar, despertar emoções e sentimentos. Sempre me emociono quando falo disso. E olha só, até embacei os óculos. Aliás, preciso procurar uma ótica para trocar as lentes. Quando a mostra começar, quero poder enxergar tudo direitinho, diz a professora Cíntia Novaes, com os olhos marejados. A filha dela, morta recentemente em um acidente de trânsito, é uma das fotógrafas homenageadas na exposição. A mostra Olhar São Paulo ficará em cartaz até julho. Vale a pena conferir. Uma das inovações é a seção imersiva da exposição, na qual algumas fotografias foram reproduzidas em 3D, permitindo que os visitantes experimentem a sensação de estar dentro do registro fotográfico feito pelo autor da obra. Bora conferir?
Agora lembrou a Dani, hein? Bora conferir o texto de Marcos Rolfe. É que eu Vamos falo, lá. bora lá, né? Vocês perceberam, então, ó, que mais uma vez confirma a questão, né, do nosso olhar, do que seja poesia, do que não seja. Nós falamos também na aula anterior a questão do que é texto, lembra, Dani? Sim. Né, dos tipos de texto, e nós vimos aqui que a gente tem a fotografia, que também é um texto. Tipos, gêneros, né? Isso, aqui a fotografia também é texto, e eu vou dizer para vocês que também existem gêneros para as fotografias também, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Olha, darei 3 minutos para vocês, certo? Vocês precisam, de acordo com a notícia lida, olha, eu até falei, encontrem no lead as seguintes informações. Então, de acordo com o que eu falei para vocês, o que, quando, onde, por quê e como. Será que vocês lembram? Eu repeti, hein? Eu li 2 vezes para vocês, porque eu já sabia dessa questão Se não aqui. lembrar de todas, né, pelo menos coloca assim, ó, o que e coloca a resposta para Tá. eu entender a sua resposta, certo? Porque se ficar muito solto, eu vou ter que ficar caçando aqui. Tá bom, vamos lá? 3 minutinhos, então, para vocês, hein? E aí, Dani? Ficou difícil, né, gente? Muitas perguntas, né? Mas temos Vamos lá. respostas. Então, a Júlia Lima e o Israel responderam o que? A mostra. Ok. Onde? Não, quando primeiro, né? Uhum. Colocaram fevereiro a Maria Júlia e a Samira. Quem mais colocou fevereiro? Aí a gente vai colocando certinho, né? Às vezes a gente não Uhum. consegue pegar todos os nomes. Onde? O Guilherme colocou São Paulo, a Maria Giovana também.
Já a Brenda e a Rita de Cássia colocaram Zona Leste. Outras pessoas colocaram Zona Leste Aham. também. Tudo bem. O porquê, eu não consegui olhar nenhuma resposta. Você conseguiu alguma, Déia? Não consegui do porquê. E o como, o Diego colocou uma ótica porque sua filha seria homenageada. Tá, vamos lá, ó. Coloquem as respostas para eles. Ó, eu fui seguindo exatamente o lead, ó. Então tava lá. O quê? A mostra Olhar São Paulo entrará em cartaz. Aí quando? No final de fevereiro. Onde? No Espaço Cultural MBOIG, Zona Leste de São Paulo. Por quê? Porque ela tem o objetivo de enfatizar a capital paulista. E como? Sob a ótica de diversos artistas, que foi, olha, eu vou até reler para vocês o primeiro parágrafo do texto. Exatamente. Quer ver? Vou voltar para vocês. Vou ler aqui, ó. Ó. A mostra Olhar São Paulo, que entrará em cartaz no final de fevereiro, no Espaço Cultural MBOIG, na região da Zona Leste de São Paulo, tem o objetivo de enfatizar, sob a ótica de diversos artistas, a capital paulista, certo? Então, o que era? Alguém colocou só exposição, também a gente consideraria, até porque vocês estão sem o texto, hein? Tudo isso a gente está levando em consideração, ok? Vamos lá para a próxima. Ah, vamos colocar a As resposta. 3 primeiras eles conseguiram até que bem, né? Ah, Que é o que aconteceu, quando e onde. Tá. Muitos conseguiram então, vamos deixar, pegar. colocar para eles um pouquinho a resposta. Isso, ó, deem uma olhadinha. Tá certinho aí agora. Anotem. Deem um print na tela também. E depois vocês podem assistir novamente a aula, né? Se for o caso. Vamos para a próxima questão? E também quando eles receberem o material, eles vão conseguir ler o texto, né, Andréia? Esse texto é do material, viu, gente? As Vamos lá. questões também são do Isso. material, né? Às vezes, olha só, às vezes a gente muda uma coisa ou outra porque a gente precisa adaptar para TV. Né, a gente precisa, às vezes, enfatizar isso, né? Exatamente. Algum exercício, às vezes, que está na apostila também não é viável, né? Na Isso, não televisão. dá, Então, a gente não tenta cabe. adaptar. A gente acrescenta muitos outros Uhum. exercícios em relação ao texto. Mas, muitas vezes, os textos em si, em algumas questões, a gente retira do material que a gente recebe. Parece que a do professor já está disponível, né? Que a Uhum. gente viu ontem na reunião. É. A do aluno, talvez muitos não tenham recebido, mas parece que a do professor já está disponível no site, se eu não me engano, online. Acho que até o do aluno, viu? Estava disponível. Então, parece que online já está disponível. Então, o professor, de repente, consegue pegar o texto, passar para o aluno. Porque hoje eu ouvi também no sexto ano, nossa, o texto é comprido. A ideia não é vocês anotarem um texto inteiro, Uhum. todas as respostas. São as principais informações que você aprendeu na aula, né? Muita gente faz resumo. Uhum. Muita gente agora está fazendo resumo, mapa mental. Então, o que você conseguiu aprender com essa aula? Qual a principal informação? Então, tenta se apegar nesse sentido, porque realmente colocar todas as perguntas, todas as respostas, Uhum. você não vai dar conta. Vamos lá, então, ó. Segunda questão. No texto, a palavra ótica aparece enumerada 4 vezes. Retome a leitura, olha só, é o exercício da apostila, certo? Levante hipóteses sobre os significados e enumere os trechos nos quais aparece com o sentido de. Eu vou repetir para vocês onde aparece e vocês vão tentar aí. Pode deixar isso, deixa a pergunta para eles, eu vou relendo e vocês vão tentando pelo menos colocar a ordem dos números, tá? De 1 a 4 aí. Então, olha lá, vou ler a primeira vez que a palavra aparece, ó. A mostra Olhar São Paulo, que entrará em cartaz no final de fevereiro no Espaço Cultural MBOIG, na região da Zona Leste de São Paulo, tem o objetivo de enfatizar, sob a ótica de diversos artistas, a capital paulista. Essa é a ótica 1. Onde vai caber a ótica 1 aí? É uma ilusão criada a partir do olhar? É um lugar específico? É uma perspectiva ou um ponto de vista particular? Ou é um objeto ou método relacionado à visão? Certo? Vou ler a segunda ótica, hein? Algumas criam interessantes ilusões de ótica que nos permitem sonhar. Ok? Ótica número 2. Ótica número 3. Uma delas diz respeito a uma tecnologia ótica capaz de fotografar objetos no vácuo em gravidade zero.
Essa é a 3. E a 4. E olha só, até embacei os óculos. Aliás, preciso procurar uma ótica para trocar as lentes. Vamos lá? Vou dar aí para vocês, só para vocês reorganizarem. Um minutinho, reorganizem os números. Vejam se colocaram certinho aí, se deu certo isso, hein? Um minutinho, vamos lá. Dani? Então, vamos lá. O Julião, o Antônio, o Tiago e a Letícia colocaram 2, 4, 1, 3. Tá, eu também vi aqui a Maria Luísa, que colocou 2, 4, 1, 3. A Ana Carolina também. Alguns inverteram aí os números, eu também acho extremamente normal isso, porque a gente está sem o texto, né? E a maioria inverteu um númerozinho só, né? O que Isso. significa que já foram muito bem, porque Isso. acertou a maioria. Uhum. Então, vamos lá. Vamos colocar as respostas para eles. 2, 4, 1, 3. Então, no 2, o que era o 2? Falava assim, alguns criam interessantes ilusões de ótica. Ok, ilusão criada a partir do olhar. O 4, ela fala... E olha só, até embacei os óculos, aliás, preciso procurar uma ótica, né? Um lugar específico, né? Que vende aí coisas, né? Óculos, lentes de contato e tudo mais. A outra perspectiva ou ponto de vista particular, que é a 1. Olha só, a exposição, então, tem o objetivo de enfatizar sob a ótica de diversos artistas a capital. Então, sob o ponto de vista de vários artistas, a capital paulista, ok? 1. E a 3, objeto ou método relacionado à visão, que é uma delas diz respeito a uma tecnologia ótica capaz de fotografar objetos no vácuo em gravidade zero. Certo? 2, 4, 1, 3. Nós vimos, então, a palavra ótica com significados diferentes, no sentido assim, eles têm uma relação, né? Mas falam de coisas diferentes, na verdade. Próximo slide, vamos lá. Um dos possíveis significados relacionados à palavra ótica está na questão da perspectiva específica de um olhar direcionado. Observe as fotos a seguir e, a partir do seu olhar, diga quais significados você poderia atribuir a elas? E essa é uma pergunta, hein? A resposta aí pessoal, certo? E a outra, qual o foco de atenção o fotógrafo decidiu enfatizar em cada uma delas? Vamos lá? Próximo slide, olha, essa já é a primeira, ok? Então, qual significado você pode Vou atribuir repetir. a essa Tá. foto, a essa imagem, né? E qual foco de atenção o fotógrafo decidiu enfatizar? Vamos lá, número 1. Um minutinho.
E aí, Dani? O que temos de Interessante que são respostas? óticas diferentes. Uhum. Então, o Andrei colocou forma de representar a vida. O João Ah, colocou um poema, a Vitória colocou poluição, a Heloísa colocou o amor de viver. É, deixa eu ver mais aqui. O João Antônio, a pichação. Luiz Marcelo também colocou isso. A cor azul, Giovana. Richard, amizade. Eu acho que eles estão respondendo a 1 e a 2 junto, né? Amizade. Alguns colocam pichação. não tem problema, pode responder de forma junta mesmo. Aleatória que a gente entende, né? É porque a 2 que eles estão colocando a cor azul, Deia. Que qual foco de atenção o fotógrafo decidiu enfatizar. Tá. E a 1 eles estão tendo o olhar. A vida real, o Rian, a pobreza e a pichação, Felipe. Enfim. Tá, vamos lá. Ó, eu de novo, gente, esqueci. Perdoe-me, eu não fiz a descrição da imagem, tá? Então, há um rapaz descendo umas escadas, né? Há um corrimão para essas escadas, como se estivesse assim, no meio de uma praça, né? Há uma pichação numa mureta, escrito Eu Amo Viver, que esse poema não me deixe esquecer. E o destaque é uma foto, na maior parte, em preto e branco, e o que tem cor, na verdade, está relacionado ao azul. Né? Bem lembrado um aluninho que colocou aí, né, Alguns Dani? colocaram azul. Então, o as azul chamou a letras. atenção. Isso, então as palavras estão em azul, e às vezes esse azul está um pouco mesclado aí, uma cor meio mesclada. E o guarda-chuva, ele está descendo com guarda-chuva. Azul, Azul, parece um azul mais claro. esverdeado, não sei. E ele tem uma camisa azul também. E o resto é tudo cinza. Isso. E vamos ver. Vamos lá. Acho que tudo que vocês colocaram, vocês vão ver que vai se encaixar aí. É válido, né? Isso, olha lá, ó. É uma possível resposta, tá? Pode colocar para eles, é uma possível resposta. Então, é um olhar de uma pessoa também aqui. Então, a foto enfatiza versos pichados em espaço urbano. Retrata a subjetividade expressa por um ator anônimo, que é o moço descendo as escadas. O primeiro verso fala em amor à vida, que é eu amo viver. O indivíduo que segura o guarda-chuva parece representar a vida em ação. O poema escrito representa a palavra dita, que ficará na memória mesmo com o passar do tempo. Eu amo viver, que esse poema não me deixe esquecer. E o azul, eu vou falar o que eu pensei agora também, né, nessa questão de azul. Não fala quando a vida tá legal, que tá tudo azul, que quando você tá É verdade, que tá tudo né? azul. Pode ser que tenha E essa azul também tem um referência. significado, não tem? Verde, a esperança, azul era o quê? Prosperidade? Alguma Não coisa sei, nesse não sentido. sei. Também tem um Não lembro. significado. Alguns relacionaram azul à água também, vida. Sim, e sim, a água também, né? Porque a gente está vendo aqui que é um dia de chuva, né? Ele está de guarda-chuva e representa um dia de chuva, não estar usando uma sombrinha para se proteger do sol, não. Sim, às vezes Mas a é um foto foi guarda-chuva. totalmente modificada, né? Foi proposital a escolha Uhum. do azul. Bem interessante eles terem visualizado isso. Vamos lá, a próxima foto agora. Vão fazer a mesma coisa. Então, né? qual o significado você pode atribuir a ela e qual o foco de Isso, de atenção atenção. o fotógrafo decidiu enfatizar. Vamos lá, mais um minutinho. E aí, Dani? Então vamos lá. O Felipe colocou para ele natureza, a Laura também. A Júlia colocou realidade. Uhum. O Daniel, alagamento. E o que chamou a atenção, de repente, para o João Pedro foi o lago. E muitos estão colocando a questão da natureza mesmo, que chamou a atenção, a água.
o lago e a Yasmin, a pessoa que tem ali. Ninguém colocou um ponto que para mim chamou a atenção, mas para eles Hum, não, de repente. ok. Quem colocou a realidade urbana tem todo o sentido. O lago, na verdade, não é um lago, né? Virou um lago, né? Porque está alagado aí pela chuva, né? E Alguns colocaram alagamento e enchente, viu, Déia? sim, você falou em algum momento aí você falou. Vamos lá, a resposta também, ó. A possível resposta, hein? A foto é uma representação da realidade urbana, que uma aluninha falou. Então, após fortes chuvas, o que resulta em alagamentos, resta às pessoas a necessidade de continuar, de tocar a vida para frente. Então, o fato de ter alguém andando, né, continuando a andar mesmo em todo esse alagamento, né, parece até que a pessoa deu uma puxada assim na calça, dá a impressão que era uma calça, que não era um short, sei lá. E o carro me O chamou a atenção o ali. carro também, então, mais uma vez, coisas perdidas, né? Materiais perdidos, isso tudo. E representa, assim, a realidade urbana, né? Quando há uma chuva forte, é o que acontece. A outra imagem, Vamos fazer no com eles, aberto. né? Vamos fazer no aberto? A Vamos. outra. Olha só. A outra imagem, Pode abrir o chat. o que nós temos? Olha, uma rua, uma passagem, né? Na verdade, parece um calçadão, prédios aí, o Parece tempo todo no de centro, é, Rua 15 de Novembro, de repente. por aí. Um monte de pessoas passando por ali, está chovendo novamente, várias pessoas com guarda-chuva. O que isso também pode representar, né? Há uma relação entre as três, na verdade. Que tema você encontra, então? Vamos lá. Podem respondendo aí A no chat. chuva, Saulo, a chuva. Daniel, pessoas passarem mais um dia de chuva na cidade. São Paulo é comum, né? Uhum. Chuva, Nicole, tá chovendo. Muitos estão colocando a chuva. Tá, o que foi em comum, então, entre as E três? muitas pessoas também, o Marcos. Entre as três, a chuva, e sempre havia pessoa, né? Sempre havia Nas pessoa. três, né? Ok. Vamos lá. É possível atribuir um tema às três imagens? Qual seria? Vocês falaram, acabaram de falar aqui a questão da chuva, a questão das pessoas, né? O principal seria a chuva por conta dos guarda-chuvas, né? É o que mais vai fazer, que responderia a questão 5. Eu estou fazendo isso rápido porque não dá tempo, ok? Então, associar a chuva daria por conta do guarda-chuva. Essa foi a nossa aula de hoje. Diferentes olhares. Vocês analisaram imagens, né, além do texto, e perceberam que cada um vai para uma ótica diferente, né, numa perspectiva diferente, ok? E isso é que é importante, a gente tentar, ok? Um beijo para vocês, até a próxima. Fiquem aí E não esqueçam de avaliar a aula. isso, QR Code, ou então o link, e digam o que vocês acharam, ok? Um beijo para vocês, até amanhã. Beijo, gente. Até!